Pois bem, senhores, vamos dar andamento ao nosso curso de legislação profissional, do qual hoje iremos tratar mais especificamente da Resolução 45 de 2018, que dispõe sobre a fiscalização do exercício profissional do técnico industrial, os procedimentos para formalização, instrução de processos por infração à legislação e a aplicação de penalidades, e dá outras providências. Lembrando que esse nosso curso aqui de legislação profissional é relacionado às resoluções do Conselho Federal dos Técnicos Industriais, ou regional também, certo? Lembrando que aqui eu vou trazer algumas coisas que eu, em leitura, vi importante aqui de conversar, certo? E também me coloco aberto aqui a aprender com os senhores, caso for constatado alguma coisa errada que eu coloquei, tá? Os senhores, por favor, me digam aí para que eu possa também alterar e aprender também, tá? Então, essa é a minha contribuição aqui nessa resolução 45, que cai em concursos da área de CRT, de fiscais de CRT. Então, como sempre, a metodologia que eu utilizo, né, é voltado a partir de perguntas e respostas, que eu vejo assim de uma forma mais fácil da gente aprender, né, do que ficar lendo a legislação seca, né, a legislação crua. Então, a gente vai falar aqui de 4 capítulos, das disposições preliminares, do objeto e objetivo da fiscalização, da estrutura de fiscalização e dos ritos da fiscalização. Então, das disposições preliminares, a primeira pergunta é: qual a função da fiscalização do exercício profissional do técnico industrial? Né? Então, o artigo 2 da Resolução 45 é bastante claro, né? Quando ele fala que a fiscalização do exercício profissional do técnico industrial, prevista nessa resolução, ela visa garantir à sociedade serviços de qualidade, né? Então, ela está relacionada à qualidade, com as condições de segurança e bem-estar, à altura de suas necessidades a serem prestados por profissionais habilitados com a devida formação e qualificação técnica, em conformidade com a disposição da legislação em vigor. Né? Então, a função é essa, é garantir serviços de qualidade, segurança e bem-estar, certo? De serviços que são prestados por profissionais habilitados com a sua devida formação e qualificação técnica. Quais os princípios norteadores da fiscalização do exercício profissional? Né? Então, o artigo 3 da Resolução 45, ele é bastante claro quando ele fala o seguinte: para os fins desta resolução, a fiscalização do exercício profissional deverá guiar-se por princípio de natureza educativa, certo? Com campanhas visando prioritariamente orientar a atuação dos profissionais e prevenir a ocorrência de possíveis ilícitos ao invés da atuação simplesmente punitiva, né? Buscando dar prioridade à inteligência em relação à ação ostensiva. Então, o princípio norteador da fiscalização, inicialmente, é de natureza educativa, orientativa, a parte prevencionista contra autos, né? Contra autuações, infrações que, porventura, possa acontecer. Então, a fiscalização, ela sempre tem a sua principal função orientar e prevenir, certo? Buscando sempre a inteligência, ao invés de puramente ir e aplicar a lei na forma de penalidades, né? Certo? Que é o que ele chama aqui de ação ostensiva. Então, como os CRT executarão, né, a fiscalização? Né? Então, os CRT executarão sua fiscalização por meio de, vamos lá, módulos de fiscalização operados dentro do sistema de formação dos Conselhos de Técnicos Industriais, é o SINCET, sempre buscando utilizar informação, instrumentalização e geoprocessamento como base dos atos fiscalizatórios. Apoio e fiscalização, certo? Segundo ponto, processos administrativos que tenham como parceiros órgãos de controle e fiscalização. Terceiro ponto, fiscalização de campo. E quarto, outras formas consideradas legais, tá? Indo para o capítulo 2, certo? Do objetivo da fiscalização, vem a pergunta 4, certo? E qual é o objetivo da fiscalização do exercício profissional? Né? Então, uma pergunta importante. A gente viu os seus princípios norteadores, viu a sua função
importante a gente saber o objetivo. Então, o objetivo da fiscalização que trata esta resolução é coibir o exercício ilegal ou irregular das atividades de técnico industrial, em conformidade com a legislação vigente. Né? Então, a fiscalização ele tem o objetivo de coibir o exercício ilegal ou irregular das atividades. Né? Lembrando que sempre os princípios norteadores estão na base da orientação, da educação, certo? Antes do fator punitivo. Certo? Visando sempre a qualidade, a segurança e o bem-estar, certo? De serviços que, porventura, são realizados por profissionais qualificados e habilitados, certo? Com a sua devida competência profissional. Capítulo 3, da estrutura de fiscalização. Como serão compostas as equipes de fiscalização? Então, as equipes de fiscalização do exercício profissional dos técnicos industriais, dos conselhos regionais de técnicos industriais, serão compostas por equipe multidisciplinar, integrada por auxiliares de fiscalização e atendimento e técnicos de fiscalização e atendimento, que poderão efetuar os atos de fiscalização de forma individual ou conjunta. Isso quer dizer o quê? Que a fiscalização vai uma equipe multidisciplinar, mecânica, elétrica, civil e por aí vai, certo? Do qual esse corpo de fiscalização, eles podem efetuar atos de fiscalização, né? No caso, infração, ato de infração, penalidade, ou seja o que for, multa, na forma individual do profissional ou na forma conjunta. Como o CRT se portará caso haja ocorrência de provas ou ilícito de infração? Então, se houver uma denúncia e lá for constatada a ocorrência de provas, né, e o ilícito de infração, o artigo 8 deixa bem claro que, utilizando-se dos seguintes instrumentos, né, 1. Iniciativa dos CRTs, quando constatada, pelos meios de que este dispõe, prova ou indício da infração à legislação profissional. 2. Relatório elaborado pelas equipes de fiscalização. E 3. Denúncia formalizada por pessoa jurídica ou física de direito público ou privado. Né? Então, essas são as formas de gerar o ato de infração, né? Por meio dessas provas ou ilícitos, né? Do relatório, das denúncias ou de iniciativa do próprio CRT, quando constatada, certo? Prova ou indício de infração. Então, para que haja o ato de infração, a penalidade, se faz necessário a ocorrência dessas provas e desses ilícitos de infração, né? Não é simplesmente chegar lá e multar. Há necessidade de fazer um levantamento e um relatório, né? Certo? Baseado numa denúncia ou numa iniciativa do CRT. Quais os elementos deverão conter nas ações de fiscalização do CRT? Né? Então, data da fiscalização e da emissão do relatório, nome completo, número de matrícula funcional e assinatura do integrante da equipe de fiscalização. Identificação da pessoa jurídica ou física fiscalizada, contendo nome, endereço, CPF, CNPJ. Identificação da atividade fiscalizada, seu endereço ou localização georreferenciada. Indicação da fase em que se encontra a caracterização de sua natureza e quantificação. Identificação do termo de responsabilidade técnica, né, TRT, atividade fiscalizada, se houver, nome completo e número do registro do profissional do CRT, do responsável técnico pela atividade, quando for o caso. Né? Então, são coisas aí básicas, né, cruciais aí para um entendimento, né, o que é que tem que ter numa ação de fiscalização, né, quais são os documentos que devem estar munidos, né, para quem reger. Você vê que são documentos bastante comuns, né, vamos dizer assim. Além deles, também tem informações que ateste ou não a efetiva participação do responsável técnico na atividade fiscalizada, quando for o caso. Descrição dos elementos que configuram a infração, a legislação profissional e caracterização do fato gerador que justifique a notificação ou a autuação da pessoa física ou jurídica responsável pela atividade fiscalizada, quando for o caso. Identificação do responsável pelas informações prestadas sobre a atividade fiscalizada, incluindo o nome completo e função exercida, se for o caso também. E a descrição, de fato, que caracteriza o embaraço, né? Ou a resistência à fiscalização, quando couber. Certo? E quais os documentos devem ser anexados no relatório de fiscalização? Né? Então, é importante também, né? Além da gente ter aquelas informações citadas outrora, né? É interessante também a gente buscar alguns documentos a serem anexados, né, nessa fiscalização. Né? Então, o artigo 12 ele é bem claro quando ele fala o seguinte: ao relatório de fiscalização devem ser anexadas, sempre que possível,
cópias digitais de documentos que caracterizem a infração e a abrangência da atuação da pessoa física ou jurídica responsável pela atividade fiscalizadora, tais como contrato de prestação de serviço referente à atividade fiscalizada, contrato social da pessoa jurídica e de suas alterações, se for o caso, projetos, laudos e outros documentos relacionados à atividade fiscalizada, fotografias da atividade fiscalizada, declaração ou de testemunhas, informação sobre as condições de regularidade de registro do responsável técnico perante o CRT. Então, é importante que esses dados também estejam contidos no ato infracional, né? no todo levante documental, certo? Para as provas e da presença de ilícitos, certo? Para que, a partir disso aí, seja feita ou não os autos de infração. Caso seja constatado a ocorrência de infração, o que o fiscal do CRT deverá fazer? Então, o artigo 13 ele frisa bem isso, né? Constatada a ocorrência de infração, caberá ao integrante da equipe de fiscalização do CRT registrar o fato no relatório digital de fiscalização e lavrar a notificação da pessoa física ou jurídica responsável pela atividade fiscalizada para, no prazo estabelecido, adotar as previdências necessárias para regularizar a situação. Veja bem que esse parágrafo único é importante, quando diz o quê? A notificação que constitui o ato administrativo inicial, que relata a ocorrência de infração, fixará o prazo de 15 dias para regularização, contando o primeiro dia útil subsequente ao seu recebimento. Ou seja, recebeu o auto de infração, a empresa tem 15 dias para regularizar. Caso ela não regularize, vai ter que ser multada, né? Vai sofrer as penalidades cabíveis na forma monetária, podendo ser também, certo? Então, ela vai ter 15 dias para regularizar tudo aquilo que foi constatado no relatório de fiscalização da equipe de fiscalização do CRT. Quais as informações deve conter no ato de notificação lavrada, né? Então, nome completo e endereço completo de pessoa física ou jurídica notificada, incluindo CPF ou CNPJ, caso o caso, né? Identificação da atividade fiscalizada, indicando sua natureza, finalidade e localização, além do nome e endereço do contratante, quando houver. Data de notificação, nome completo, número de matrícula funcional e assinatura do integrante da equipe de fiscalização, fundamentação legal para a notificação, muito importante isso, descrição de irregularidade constatada que caracteriza a infração, muito importante essa parte aqui, capitulação desta e da penalidade cabível, e valor da multa, aqui estará sujeita à pessoa física ou jurídica notificada, caso não regularize a situação no prazo estabelecido. Qual é o prazo que é estabelecido? 15 dias. A indicação das providências a serem adotadas pela pessoa física ou jurídica notificada para, no prazo estabelecido, regularizar a situação, certo? E o que vem a ser o ato de infração, né? Então, o auto de infração é o ato administrativo processual lavrado por integrante de equipe de fiscalização do CRT que instaura o processo administrativo e expõe os fatos ilícitos atribuídos à pessoa física ou jurídica autuada, indicando a legislação infringida, certo? O artigo 15 é bem claro, ó, esgotado o prazo estabelecido na notificação, sem que a situação tenha sido regularizado, será lavrado o auto de infração contra a pessoa física ou jurídica notificada, indicando a capitulação da infração e da penalidade cabível. Ou seja, passando aqueles 15 dias, o auto de infração ele vai ser notificado, né? Vai ser instaurado, vamos dizer assim, certo? Passível das penalidades cabíveis. Quais as informações que deve conter do auto de infração? Né? Nome e endereço completo da pessoa física ou jurídica autuada, inclui CPF ou CNPJ, conforme o caso. Data do auto de infração e nome completo, número de matrícula funcional e assinatura digital do integrante da equipe de fiscalização. Fundamentação legal, por meio da qual o CRT lavra o auto da infração. Identificação da atividade fiscalizada, indicando sua natureza, finalidade e localização, além do nome e endereço do contratante, quando houver. Além disso, descrição da irregularidade constatada que caracteriza a infração, capitulação desta e da penalidade cabível, e valor da multa,
a que está sujeita a pessoa física ou jurídica autuada. Além disso, indicação de reincidência infracional, se for o caso. Lembrando que indicação do prazo de 15 dias tem que ser frisado para que a pessoa física ou jurídica autuada efetue o pagamento da multa e regularize a situação ou apresente defesa à Comissão de Registro e Fiscalização de CRT. Essa é a nossa próxima conversa. Então, na hora que chega o fiscal e autua, certo? Você ainda tem um direito à defesa. Você pode se defender, certo? Caso você constatar, certo? Que a fiscalização não seguiu os ditos e os trâmites da legislação, certo? Então, ainda existe o direito de defesa antes da regularização, né? Próxima aula a gente fala um pouco sobre isso.